Bom, para quem está chegando agora, boa noite de novo, né? Vamos lá. Boa noite, pessoal. E para quem vai assistir também, Para quem vai assistir, para quem vai assistir depois também. Bom, nós vamos falar hoje sobre a importância do detox. É isso, Carol? não, da imunidade. Da imunidade. Boa noite, Vera. Então, o que é importante, né? Quando a gente fala de imunidade, o que nós entendemos na área integrativa é que a gente não trata nenhuma patologia sem antes dar imunidade para o corpo. E isso que diferencia a integrativa da medicina tradicional. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, né? Mas o que faz o corpo adoecer? É quando ele tem essa deficiência de imunidade. Então, quando a doença avança, significa que a sua imunidade, por algum motivo, está afetada. E aí dá espaço para você desenvolver patologia. Então, quando você desenvolve a imunidade, você fica imunoresistente, né? E aí sim, então, primeiro você vai cuidar da suplementação, para depois a gente cuidar da patologia, certo, dona Sandriele? Certo? Mas aí entra também a parte que é o diferencial dos produtos da botânica, que dentro da própria glucana, ela já vem com o sistema dela de para oferecer a questão de imunidade também. Uma coisa importante dela, que ela é um dos melhores produtos que nós temos para a questão de imunidade, por quê? Quando a gente toma laxante, a alimentação não é legal e existe hipermeabilidade intestinal, a gente perde aqueles cabelinhos que o intestino tem. E aqueles cabelinhos são importantes para o nosso corpo. Por quê? Porque se eles não existirem, não existe absorção de nutrientes. E a glucana, ela tem o poder de restaurar esses capilares do intestino. Só que o que acontece? O Tedaus e o Fábio, eles pensaram, quando criaram o produto, em criar um produto que não fosse só para desenvolver esses capilares para melhorar a absorção, mas também que melhorasse a imunidade. Então, ele tem um pool de imunidade dentro dele. Então, ele já melhora a imunidade e já trata essa questão do intestino, né? Sim. Quando a gente fala desse produto em si, eu falei que tem um livro da Mônica, acho que é a maior enciclopédia do aloe vera, é, nessa questão, é a própria glucana que você está falando, né? Uhum. Então, quando você combina esses dois produtos para desenvolver tudo isso, a literatura é vasta. Acho que a gente precisaria praticamente de um dia inteiro aqui para falar de todos os benefícios nesse sentido. Então, assim, só para vocês entenderem, né, quando a gente fala de tratamento de CA lá fora, não se trata com químio ou com rádio, se trata primeiro com vitamina. Aqui, quando a gente fala de vitamina, a gente está falando de desenvolver câncer, por exemplo. A vitamina D3 é considerada um hormônio que afeta o organismo no tratamento oncológico. Lá fora é o contrário. Altas doses de vitamina D3, altas doses de vitamina C, para que o sistema desenvolva essa imunoresistência para começar, né? Tem a E como... terapia Coimbra, que é altíssimas doses de vitamina Sim, D3, né? exatamente. Por quê? Porque ele entende que se você não tiver imunidade, o autoimune avança, aí você desenvolve sintomas mais graves, inclusive, nessa questão, né? E aí, o que eles fazem? A alimentação, né? Que aí a gente vai falar de glúten, né? Então, quando você tem essa questão do protocolo Cohen, por exemplo, é altas doses de vitamina e nada de glúten, né? Que é o que afeta, inflama o nosso corpo, né? Então, a gente sai de um alcalino para uma acidose muito grande. Então, qualquer coisa hoje que nós entendemos, que a gente pega casos clínicos graves aqui, e as pessoas não entendem. Você fala, mas vitamina é para todo mundo? Na teoria, sim. Porque se o organismo teve uma queda de imunidade e desenvolveu uma patologia, porque você está com deficiência. Não existe duas coisas que é latente dentro de qualquer patologia: terreno biológico afetado e baixa imunidade. É a combinação. Em todas, né? Na verdade, todas as Todas. doenças. Por isso que a gente fala assim, ó, dentro do protocolo, independente do que for tratar. É uma coisa que eu não foco mais. Não, eu vim com dor no dedão do pé, outro veio com dor de cabeça, outro no estômago. O protocolo inicial é desparasitação. Não tem discussão. Não desparasitou, a primeira coisa que vai fazer é desparasitar. E a segunda é suplementar.
Principalmente essa questão dos básicos, que é o kit da imunidade que a New Quantic tem. Carolzinha, você tem aí a lista dos produtos que fazem parte do kit da imunidade? Que a gente colocou? Tenho, vou colocar aqui nos comentários. Tá. Então, a Vera falou isso, né? A B12, né? E Na a verdade, B3? Vera, não é a B12, tá? Isso é outro erro, que o hemograma só pede B12. E, na A verdade, a gente B6. trabalha com o composto, né? Que é B6, B9, B12. Porque você vê que nem no hemograma é pedida B6 para as pessoas, né? Eles não levam em consideração, né? Mas o complexo B, ele vai fazer essa parte que a gente fala que é o metilfolato e metilcobalamina. Então, quando você atua dessa maneira, o que acontece? Qual a importância, né? Talvez isso é importante falar. O complexo B, o fígado é considerado o nosso general do corpo. Ele metaboliza tudo que está no teu corpo. Então a gente fala que ele é a lixeira e ao mesmo tempo é o general. Aí o que acontece? Se você tem deficiência de vitamina, você não metaboliza, você inflama. E aí você não joga para fora as toxinas que você tem no corpo. Então, a importância do complexo B é para tudo, né? Todos os dias, inclusive. Por isso que, às vezes, quando a gente vai suplementar, principalmente de início, os pacientes falam, meu Deus, mas é tanta coisa. No começo por quê? Porque você tem que limpar e você tem que suprir aquilo que está deficiente. Então, não adianta eu pegar e dar baixas dosezinhas que não vai resolver. O que eu faço? Eu falo para o paciente, ó, o primeiro mês vai ser o mês mais intenso de suplementação e limpeza, que é os meses mais intensos. Mas assim, normalmente primeira semana ali, segunda semana que a paciente está fazendo uso do produto, a diferença é nítida. A paciente relata, olha, melhorei muito com isso. E a regra é essa. Para ter imunidade não adianta. É tirar os parasitas que vão consumir o que a gente ferro, as vitaminas e tudo mais, e eles ficam ali só prejudicando o corpo e nos intoxicando. E suplementar. Se a gente não tira parasita, o intestino não desinflama, o organismo não desinflama, a gente não consegue ter absorção também. Então, no kit imunidade, ele tem a glucana, que é para essa questão da reparação. Tem o málico, que é muito importante para a questão de limpeza de vesícula, para a limpeza do fígado, para a limpeza dos rins. Ele consegue fazer o quê? O málico, ele consegue metabolizar o açúcar que vai entrar no corpo e a célula entregue esse açúcar é entregue como energia para a célula, então ele consegue fazer essa metabolização, controla esses níveis de triglicéridos que a gente vai acabar consumindo, que fala, não como carboidrato. Beleza, mas está comendo uma frutinha depois do almoço, uma frutinha depois da janta. Eu mesmo aqui comi uma manga. Se você for pensar, uma manga tem 365 calorias. E é açúcar, e é à noite. E eu não vou correr uma maratona agora. Então, assim, eu falo, às vezes a gente faz o quê? Você come uma coisinha e fala, não, é uma fruta. É uma fruta. Só que ela tem um índice de açúcar alto. Então, a gente tem que se atentar a isso. Às vezes acha que a alimentação está toda saudável. Aí você pergunta, a pessoa está tomando suco de laranja. Suco de laranja, a glicagem dela é altíssima, ela oxida o corpo. Então, são coisas que a gente pensa que é saudável e não é. Então, tem que ter esse cuidado também. Falou em imunidade, você tem que a gente fala, né? Descascar mais, desembalar menos, né? E E, por cuidar com o que exemplo, descasca. e aí o que acontece? Que nem você falou, pra você fazer 200 ml de suco de laranja, você usa 5 laranjas. Se você comer uma laranja, às vezes você já tem a saciedade do açúcar, né? Exato. E você não metaboliza esse açúcar, né? Então Isso dá vira o quê? sobrecarga no fígado, né? E aí, a função que ele devia fazer hepática, ele deixa de fazer para cuidar de outra coisa, né? E aí a gente não percebe. E é E aí onde vem a entra questão da as água. vitaminas, aonde entra as vitaminas B. Por quê? É as Bs que vão ajudar o fígado a processar esses alimentos que a gente vai consumir, fazer ele metabolizar de melhor forma, não é? Sim. Tanto que quando você tem deficiência, normalmente, não é uma ciência exata, né? Mas quando você está meio depressivo, você pode tomar complexo B que muda completamente. Então, a deficiência mexe até com o seu estado de humor. Por isso que a gente fala que o complexo B, né, e o fígado é o general do corpo, ele cuida das suas emoções em todos os sentidos. Então, para te poupar, ele te deixa down, né? Para baixo, para você não exercer o processo que você precisa dentro de você, né?
E quando Gente, você às ativa, vezes, quando chega gente muito cabisbaixa aqui na clínica, eu pego e falo assim, eu vou te dar um presente. Eu pego um vidro de D3, dou metade do vidro num dia, metade. Entrego para a pessoa, falo, leva para casa e toma metade amanhã. A pessoa volta aqui já assim, nossa, eu melhorei muito. É alta dose de D3. Tava só faltando vitamina. Aí eu entro com a suplementação das outras vitaminas. Entendeu? principalmente para quem começa um processo gripal, né? A gente recomenda tomar meio vidro de D3. Não deixa desenvolver de jeito nenhum. E outra coisa que é importante, a gente tem que lembrar dentro da imunidade que o nosso corpo é feito do quê? Sais minerais. Então é importante frisar isso. Então, com o passar do tempo, foi incutido na nossa mente que sal é maléfico. É lógico, o sal sem a propriedade da tabela periódica, né? Quando você come um sal bom, o que acontece? Você faz eletrólise e o seu corpo recompõe as energias e faz a eletrólise dentro de você. Isso também que a gente não fala, né? Que a questão da imunidade, ela tem muito a ver com a voltagem do nosso corpo, né? Tem até um vídeo legal na internet que o cara pega lá o sal, põe na água e acende uma lâmpada, né? E pega uma água sem sal, a lâmpada com água mineral e uma água com sal, com a tabela periódica, né? A lâmpada está meio apagada e quando você põe os sais minerais, a lâmpada fica acesa. O que significa isso? É a prova que o nosso corpo precisa de energia. E quando a gente come esse sal, o que nós temos com 85 elementos da tabela periódica, um dos mais completos, se não for o mais completo, você está dando essa energia. E o que acontece com todas as pessoas quando estão deficientes? Desânimo, ela não tem ânimo para fazer nada. Lógico, não tem energia. Então, o sal é uma das coisas para dar energia e fazer eletrólise, é muito importante. E, inclusive, as pessoas que estão com um processo gripal, quando toma o sal, ajuda muito na questão da imunidade. Alguma pergunta aí? Por enquanto não, mas já vamos separando aí, meninas, as perguntas para que o Tedalcio e a Sandra possam responder. Daniela, você falou que tinha pergunta para mim hoje lá no privado, quer fazer aqui no grupo? Ô, Tânia, dá para falar do Málico, sim. O Málico, teve uma das pessoas que o Cleiton, ele não está aqui, né? Ele até fez uma pergunta, quantas maçãs equivale a uma dose do Málico, né? Então a gente fala que não tem nada a ver, né? A gente deu um nome para um produto que a gente confunde com vinagre de maçã ou com ácido málico, né? Na verdade, ele tem uma função bem distinta e diferente. Então, o málico, o que acontece? Lembra dos capilares que a gente falou aqui no início da live? O que acontece? Esses capilares é igual assim, imagina a sua papila da língua, ele vai entupindo isso no seu intestino, né? Aí o que acontece? Na parte do intestino, não, no estômago, né? O que acontece? Você deixa de absorver nutriente, então ele cria um filme no seu intestino. Então você come mais e absorve de menos, né? O málico, então, ele tem 4 funções. Primeiro é desplacar esse muco do intestino, né? Uma vez que ele desplaca esse muco, ele aumenta a absorção de tudo que você venha comer de forma correta. O que é comer de forma correta? Mastigar pelo menos 30 vezes, né? E depois ele vai fazer o quê? O fígado nosso, quando a gente pega ele, por que forma os cálculos dentro do fígado? Ele tem os dutos dentro dele, né? É uma pena que aqui na live a gente não consegue mostrar as imagens dos órgãos, né? A gente precisa pensar nisso no futuro. Então, o teu fígado ele é igual com uma terrinha de minhoca, né? Todo cheio de furinho. Quando você usa o ácido málico, esses dutos entram os cálculos, você elimina cálculo. Então, você vai no banheiro, você põe uma peneira de vaso, você vai ver que vai sair pedra lá. E na segunda leva sai pedra maior. Por quê? Ele vai jogando as toxicidades para dentro do fígado. Quanto mais velho, maior a pedra. Quanto mais novo, menor a pedra, que é o que está na superfície, né? Então, o málico da New Quantic, ele faz o quê? Ele dissolve esse cálculo, desplaca esse muco, que é o cocô antigo do intestino. Isso vai mudar completamente a absorção. Então, vai mudar a pele, vai mudar sono, vai mudar tudo, o metabolismo dentro do seu corpo. E aí ele vai dissolver os cálculos da vesícula e do rim. Então ele tem 4 funções, né?
E aí vem sempre aquela pergunta que o pessoal faz, né? Quanto tem que tomar? Depende do ultrassom e do tamanho da pedra. Se você não tem, é um tratamento preventivo. Uma vez ao dia, 15 ml, 200 ml de água. Procura começar num dia que você vai ficar em casa, que normalmente, dependendo da toxicidade, quantidade de bulco que você tem no intestino, dá um desarranjo no intestino, né? E a gente sempre pede. Mas existe também uma forma que eu gosto de fazer com os pacientes, que é assim, ó. O málico, se você tomar ele, 10 mlzinhas que seja, todos os dias pela manhã, você vai estar prevenindo a questão do triglicérides altos, na questão do metabolismo do açúcar, vai ajudar na questão de manutenção de peso, ajuda na disposição, melhora a melasma. Então, assim, ele melhora diversos fatores. Eu falo assim, ele seria, como ele tem gostinho de vinagre de maçã, que ele tem gostinho de limão, então ele é gostoso de tomar. Eu ponho ele numa garrafa de 1 litro e 250 e eu vou tomando ela durante a manhã, porque além de tudo ele deixa dar esse sabor na água. Então, ele é assim, o intestino melhora, a digestão melhora, a pele melhora, linha de expressão melhora, aquela oleosidade do cabelo melhora. Então, assim, ele é para um monte de coisa. Não é, além de ele tratar a parte interna, você vê a parte externa melhorando. Então, ele é um produto assim que ele faz uma limpeza geral. Aquele cheiro que às vezes fica de suor forte, as manchas que aparecem no pescoço. Então, ele melhora tudo isso. O cheiro de chulé, o málico, ele é incrível. Ele é como se ele fosse assim, ele é um desinfetante para o nosso corpo. Por quê? Porque tudo ele deixa... Na primeira semana, não. Na primeira semana, o cocô sai um cheiro horrível e você sua pra caramba. Depois, você não tem mais cheiro. Por quê? Porque ele já fez essa limpeza. Então, ele desintoxica todo o corpo. Além E de não aí, deixar formar pedra no rim e nem na vesícula. Olá, apareceu uma figurinha para nós, Carol. tá vendo que o fígado da gente ele é todo poroso, né? Então aí dentro é que forma os cálculos. Eu vou te mandar uma outra imagem, né, que mostra o fígado e mostra, inclusive, aonde está verde aí é a vesícula, tá vendo? Em cima da vesícula tem aí um canalzinho, um dutozinho verde. Aí é o duto biliar, ó, tá até mexendo ali, isso. O que acontece quando o málico vai fazer isso, diferente de um ácido málico, um vinagre de maçã ou qualquer outro produto que se propõe a fazer essa limpeza? Se você tem um cálculo muito grande nessa parte verde aí, tá vendo que tem duas coisinhas verdinhas claras aí, o que acontece? Ele vai tentar expelir essa pedra e não passa no duto biliar, que é 1,8 centímetro. E aí você pode parar no hospital porque ele entope aí, né? Outra coisa, você está vendo que a vesícula é uma espécie de uma conchinha. Então, quando você tem pedra grande, ele fica do tamanho da vesícula. Isso mesmo. Quando você faz isso no tamanho da vesícula, ele começa a dissolver. Quando a pedra é grande, ela não se mexe. Quando ela começa a dissolver, ela começa a se mexer, e começa a dar cólica. E a pessoa acha que o processo está fazendo mal. Não, é que a pedra antes não se mexia, agora ela começou a se mexer. Quando você vê que as pedras elas se juntam geometricamente perfeitas, pode ver que todas as pessoas que tiram vesícula, as pedras vão se encaixando, parece um Lego, né? E conforme ela vai dissolvendo, ela vai se mexendo, e aí vai te provocando mais cólica. Muito boa a imagem aí, Carol, gratidão, hein? Então, o que acontece? A Só Carmen você... fez uma pergunta. Oi? A Carmen, ela fez uma pergunta. Eu não Eu não consigo vi. assistir. Qual que é a pergunta? Quem está com cisto hepático pode tomar o málico? Deve. E ela também deve estar com mau humor. Pode caprichar na BC de B9 e B12. Tudo que afeta o nosso fígado mexe com o nosso humor, tá? Quando você está com excesso de gordura no fígado ou qualquer outro, sei lá, patologia que você tiver no fígado, isso mexe diretamente com o nosso estado de humor, tá? A gente fica mais enfurecido, pavio curto, e quando você ultrapassa o limite da raiva, você vai para a fúria. Você vai ter um outro problema quando você ultrapassa o limite da raiva com o fígado afetado. Diverticulite também, né? Você vai afetar isso aí. O cólon, né? Você vai ter a crise de diverticulite e vai confundir ela, inclusive, com o apêndice.
Algo mais? A Carmen agradeceu, mas eu lembro que você falou que a Daniela tinha algumas perguntas. Daniela, se quiser mandar aqui no chat, a gente... É que ela me chamou no privado hoje, falando que tinha dúvida, né? Então, se você quiser aproveitar, fica para todo mundo aí. Você sabe abrir seu microfone, Dani? Ou você pode escrever. Acho que agora consegui. Pronto. Então, eu tô com uma paciente, ela tá com gordura no fígado nível 4. E aí falou que é tão grave que agora ela vai ter que fazer uma dieta bem rigorosa. Desculpa, pode falar. Nesse caso, o málico seria indicado para ela ou teria que limpar outras áreas para poder utilizar? Não, você pode dar o málico pelo menos 3 vezes, no mínimo, por dia no primeiro mês, tá? Você vai dar o outro produto que nós temos que se chama Desoxiflora, que vai fazer, inclusive, o estado de humor dela, vai baixar o índice glicêmico dela, tudo. Ela já deve estar com estágio avançado de diabetes, inclusive, não sei se deu isso. Dani, só cuida a questão do desoxiflora assim. Dependendo de como for a glicose dela, a glicemia lá, conforme ela for tomando, ela vai começar a ter leves tonturas. Por quê? Porque ele vai baixar essa glicose. E aí, conforme for baixando, você vai mexendo na dose do desoxiflora, tá? Porque provavelmente ela deve ter ido no médico, o médico já deve ter passado o remédio para diabetes, né? Então, o desoxiflora, ele é muito interessante porque ele vai limpar, o efeito dele, assim, é incrível, ele baixa bastante. Eu tenho pacientes que já tiraram o remédio da diabetes e estão mantendo só com desoxiflora, que é natural, 2 vezes por dia. Às vezes eu passo 3 quando eles querem comer um docinho, um bolo, alguma coisa assim, sabe? Mas o efeito dele é Mas muito bacana. Só tem 10 que cuidar um ml pode pouquinho. baixar até 40 pontos de glicemia por dia. Ele baixa pra caramba. E detalhe, tá? Emagrece. É. Eu tive uma paciente aqui que eu tive que frear o desoxiflora dela, que ela estava emagrecendo com ele e ela estava tomando 2 vidrinhos por mês sozinha, mas ela emagreceu demais. Aí agora eu proibi a venda de vidro de desoxi para ela, eu limitei a venda, porque ele emagrece sim, ele dá um resultado muito legal. Então, o que acontece? Como ela está com uma estetose muito grande, o desoxiflora junto com o málico vai trabalhar bastante essa questão, tá? E com certeza, não sei se você faz microscopia, eu entraria com a tintura urgente, porque ela deve estar com muito parasita e hipermeabilidade intestinal. Eu acredito que sim. Ela é até cuidadora do meu sogro. Ela, quando chega, ela é tão séria que chega a dar medo de timidez dela, sabe? Ela fica muito séria. E como ela sabe que eu trabalho com terapias, ela me revelou isso. E eu falei que iria ver algum protocolo para ajudar nesse momento. Mas ela não tem alegria. O semblante dela é sem alegria. Ela tem uma mancha também aqui, assim, ó. Isso também é questão do quê? Quando você não Dani, metaboliza, você externa na pele. Acompanha, pede para ela tirar uma foto da mancha, que a mancha vai clarear muito. Inclusive, ela falou, Dani, você também cuida de melasma? Aí eu falei que cuidava, mas eu não sabia, não fazia ideia de o que indicar para ela. Mas eu falei que cuidava porque eu cuido com outros tipos de terapia. Mas ela está com melasma aqui, ó, nessa voltinha. Esses 3 produtos, aliás, vou te dar 4 produtos para ela. O sal, desoxiflora, tintura e o málico. Depois, se você quiser o troféu joinha para ela, que como ela vai emagrecer, você dá por último, o ácido hialurônico para tirar a flacidez dela. Além da flacidez, ele vai ainda trabalhar a parte da circulação. E uma coisa legal, o hialurônico faz, na verdade, ele não está no nosso, acho que não está no de imunidade,
Mas ele faz... Sabe aquelas pessoas que têm aquelas varizes, perna cheia de varizes, varicosezinhas? Ele reconstitui a camada das veias, ele melhora a parte da pele a ponto do que aquelas manchas da idade, elas somem, elas vão clareando a ponto de sumir, e as veinhas das pernas, elas vão sumindo também, porque ela reconstitui aquelas camadas das veias e engrossa. Então, as veias passam a ter maior resistência. Você vai ver que a questão da circulação vai melhorar bastante também. Já quero para mim que a minha perna do lado direito, desde que eu estou com 44, desde com uns 16 anos, eu tenho um vaso enorme. Eu falo, aí meu marido até uma vez desenhou um vaso literal na minha perna, porque é enorme e é localizado só na coxa, só tenho ali. Você tem uma ideia? Ele é tão bacana que a gente fez um teste aqui com um cachorrinho. A cachorra lá da chácara do meu pai deu uma ninhada de cachorro. E uma das cachorrinhas nasceu sem o movimento das patas traseiras e com um S na coluna. E aí, o Tedalso falou, dá hialurônico para ela. Aí a gente ficou meio assim, mas começou a dar. 1 ml de manhã e uma de noite. Ela é perfeita, você acredita? As pernas voltaram, a coluna dela reajustou. Nem parece que ela tinha problema. E foi dado que eles estão com quanto? Com 2 meses, os cachorrinhos? 2 meses. Ah, ficou normal, né? Na verdade, com Normal, 15 não parece que ela dias, teve problema nenhum. com 15 dias ela E ela é a começou a mais andar briguenta. rebolando, né? Porque ela jogava colado pro lado pro É, outro. mas estava andando. Agora ela corre, briga e late, é a mais chata da turma. Mas ela ficou assim muito bem. A Tânia fez uma pergunta. Eu não vi qual que é a pergunta. Para quem tem polineuropatia diabética. Você quer falar ou quer que eu fale? Pode falar. Então, de novo, né? Pode pegar esse trio que a gente acabou de falar aí. Vai ajudar bastante, faça um acompanhamento com relação a isso. E outra coisa, né? Coloca um pouco aí de amorosidade na vida, né? Então, a gente tem que olhar para o mundo, né? Porque às vezes a gente é bem reticente com relação a isso. Gente, tudo que afeta diabetes, falta de amorosidade. Você pode pegar, quem tem cetose hepática, diabetes alta, tudo, são pessoas azedas, mal-humoradas. Você fala bom dia, nunca está tudo bem, está introspectivo, entendeu? Então, é assim, tem que ser acordar de manhã, eu me aceito, eu me entrego, eu me libero, eu confio, eu sou feliz, entendeu? Coloca essa questão, encontrar uma árvore que me dê a tua energia, a tua sabedoria, trocar esse tipo de energia, né? Então, não é só isso. Eu entro muito, a gente fala pouco aqui, mas a prata coloidal trabalha essa questão emocional todinha, tá? Então, a nossa prata coloidal, para essas pessoas que é meio azeda com a vida, que vive julgando, vive questionando, tem expectativa com o mundo não entende ela, ela não entende o mundo, as pessoas estão erradas. A prata, gente, ela faz assim, ó. Eu esqueci de te falar hoje. Veio uma paciente que tinha catarata. E ela começou a pingar prata no olho. E a catarata sumiu. Até pedi para ela dar um depoimento pra gente. A prata, vocês não têm ideia da extensão onde ela atua. Ah, ela perguntou do amino. Sandri, é o amino? Não, o amino, ele vai dar força muscular. Ele vai trocar gordura por músculo. Isso. E se você combinar ele com a proteína... Eu acho, Tânia, que eu não te passei a prata, mas eu vou olhar lá na listinha. Eu acho que eu não te passei ela. Acho que a gente começou primeiro com tratamento de vermes, eu acho, ali. Eu vou olhar a sua fichinha. Então, a prata coloidal, ela trabalha muito essa questão do suporte emocional, né? Quando você está com uma situação que você não consegue resolver, parece que ela te dá clareza na tua vida, né? E a prata, por si só, ela O bate... Focus, então, eu passei para ela o Focus também, para a questão de organização, sabe? Clareza. Sim. Então, assim, a prata, o Fox é fantástico, ela vai pegar um universo de informação e vai restringir para uma coisa só, né? Então, você precisa desenvolver, estudar, o Fox é fora de série nessa questão. O amino, que é, se você perguntou, aí depende do que você quer. Se você quer só ganhar massa magra, ele vai cumprir o papel Para dele. ela, eu passei o desoxiflora, a tintura, a glucana, o ferro e o amino.
Legal. Então, o amino é isso, tá? Se você vai fazer uma caminhada, o exercício doméstico seu já faz você trocar gordura por músculo. Então, assim, eu recomendo que você faça uma avaliação com um nutricionista para usar um adipômetro para você ver a diferença, porque as pessoas, eu sou contra essa questão do emagrecimento. Se você falar assim, eu prefiro que você tenha 90 quilos de músculo do que 50 quilos de pelanca, né? Então, eu sempre falo isso para as pessoas, não adianta você ter um corpo slim e toda flácida, né? Então, eu prefiro que você tenha 90 quilos de músculo. E o amino vai fazer isso com você, ele vai transformar gordura em músculo. E outra coisa que é importante, tá, gente? Que não se fala quando a gente. Todo mundo fica preocupado aí com a questão do emagrecimento. Quando você toma o amino e o ácido hialurônico junto com creatina e o nosso whey, o que vai acontecer com você? Além de você trocar gordura por músculo, você vai criar osso, cartilagem. Então, quando você chega a quase 20% ou 17% de gordura corporal, com certeza você ganhou mais de 5 quilos de osso, tá? Que a gente não fala sobre isso. Mas se você pegar alguém que entenda mesmo de bodybuilding, esse tipo de coisa, você vai entender que você vai aumentar muito o osso do teu corpo, né? Aqui a gente nunca fez uma live, vamos falar da importância, né, de mexer o corpinho, né? Outra coisa, tá? Quem é muito depressivo, gente, eu recomendo fazer biodança, que a biodança trabalha todos os chakras do teu corpo. Então, às vezes, a gente fica na procrastinação, não tem coragem de fazer as coisas, não tem iniciativa de fazer as coisas. Porque a gente tem sentimentos dentro da gente que a gente é apegado a ele, né? E acho que a gente falar isso para o mundo vai ficar desnudo, vai descobrir meu segredo, a minha história. Na verdade, eu gosto de pôr para quebrar mesmo, joga tudo para fora, que se dane aí, quem estiver na frente, não gostou, vai cantar em outra freguesia. Eu sou mais ou menos assim. Então, quando você se liberta de você, a vida fica leve, é tudo mágico, né? Então as coisas acontecem de uma forma rápida, assim, a transformação, mas você tem que dar um passo em direção. Então, assim, quem tem a dificuldade de tratar essas questões emocionais, vai rir da própria desgraça, vai dançar errado, vai fazer qualquer coisa nesse sentido. Mexer o corpo ajuda muito, muito mesmo. Vamos fazer uma aula todo mundo em pé da próxima vez, então, pra gente. Vocês que mandam. Eu não, vamos montar isso aí. Eu já mandei para a Ana aqui uns novos conteúdos para a gente fazer também para o pessoal. Pessoal, vocês têm mais Olha que legal. Pessoal, mais perguntas aí? E quando a gente fala de imunidade, né, a gente acha que imunidade é suplementar, né? Você tem que lembrar daquela frase bem antiga, mente sã, corpo sã. Então não adianta você querer ter suplementação e ficar ruminando porcaria o dia inteiro, mágoa, tristeza, porque me disseram, porque me falaram. Eu falo para todo mundo, quer se dar bem na vida, esvazia a mochila. Quem ofendeu, quem machucou, tá no passado, gente. Enterra lá e vai embora, tá? Uma coisa que é importante quando a gente fala de imunidade, eu falo que a gente sempre tem duas anteninhas na cabeça. Que rádio você está sintonizando? Do bem-estar, da alegria, da tristeza ou da depressão? Então, você é o que você sintoniza. Então, se você está aí depressivo, quem que você acha que vai aproximar de você? A alegria ou a depressão? Né? Se você está com raiva de alguém, né? E o que machuca muito o ser humano é a questão da expectativa, né? A gente está sempre à espera que o mundo nos veja, né? Os nossos maridos, nossos esposos, nossos filhos, chefe, que reconheçam o nosso sacrifício, esse tipo de coisa, né? E, na verdade, a gente só tem isso porque a gente está delegando para um mundo que a gente não consegue ver dentro da gente. Então, traz esse amor para dentro de você, que isso reflete o mundo lá fora. Porque às vezes a gente vê o mundo machucando a gente, por quê? Porque a gente vive machucado, ofendido, triste. Então, tudo é motivo de crítica, de ofensa. Por quê? Porque você não vê a beleza em você, não vê o amor em você, não vê a capacidade em você. E tudo passa a ser ofensivo. E, na verdade, é você.
que está refletindo. As pessoas vão reagir de acordo com o que você pensa e fala. Aí você fala, pô, mas fulano me sacaneou. Não, é seu espelho. Eu sempre falo, tudo que irrita no outro é você que está refletindo. Então, E faça detox. sem expectativa de retorno, que a gente é mais feliz quando faz isso. Nossa, é maravilhoso. Quer fazer, faça por amor, por tesão, paixão, que você gosta. E eu e minha mulher aqui, de vez em quando briga. Tem gente que eu não gosto de atender porque não vai, nem não, tranco, deixa pra lá, não vou gastar energia, não. A pessoa quer ficar no síndrome de Gabriela, deixa lá. Mas quem não sabe o síndrome de Gabriela, eu sou mesmo assim, eu sou sempre assim, não quer mudar. Então, continua, tá bem com o negócio, você abraça aí com o demônio e vai pro inferno junto, né? Agora Que horror. quer ir pro céu, a gente dá a mão aqui, vamos embora. Gente, foi muito Gente, agressivo agora? É só mas, para dar um choque de realidade. É gente, para outra saber, gente, olha, coisa, a assim, gente ó, para confunde muito essa questão de energia e a gente acha que isso tem a questão espiritual. Vocês não entendem, dentro da ciência e do mundo quântico, existem os campos mórficos genéticos. Se vocês entenderem o que significa os campos, vocês vão parar de pôr culpa em encosto, vibração, em diabo, castigo, pecado, tudo isso. Porque, na verdade, você sintoniza os campos mórficos. Eu falo que os campos é igual estação de rádio. Se você está depressivo, você vai sintonizar o quê? Ontem a gente fez um teste aqui, né? A gente não sabe o nome do paciente, a gente pode falar. A pessoa veio com dor. Você está com dor por quê? Porque você sintonizou uma energia, eu não gosto de falar de espírito, nada, de uma coisa que se lamenta, sofre, eu sou mesmo assim, tá, então tira essa parte ruim daí. Que energia? E ela falou assim, o que você fez que saiu a dor do corpo? Só mudei a ela estação mandou de rádio. até hoje perguntando, que a pouco não entendeu, hein? Muda a estação de rádio. Gente, você é o único responsável por tudo na vida de vocês. Então, se vocês souberem o poder que vocês têm quando liga esse botãozinho aqui, muda tudo. Se a gente entender o que significa seja feito como crestes, vocês mudariam completamente a realidade de vocês. E a gente está aqui querendo amar os filhos, o marido, e não se ama, não tem um olhar para a gente. A gente passa a vida vivendo a vida para o outro. Eu sempre falo assim para as pessoas, usa a teoria da aeromoça. Primeiro a máscara em você, depois você põe em quem você ama. Então, primeiro se ame, para depois amar o mundo. A gente fica matando o peito, que eu amo meus filhos, que eu amo meu marido. Tá, quando pergunta para a pessoa, você se ama, ela fica muda. E aí esbraveja, né? Que eu sou a pessoa que ama, que faz tudo pelos outros. E o que você faz por você? Na dica, né? Nem na escala de 1%. Tá, então, detox, gente, e imunidade. Desde 2016, a densidade do corpo humano mudou. A gente está suscetível às nossas emoções. Vocês não têm as estatísticas. Se vocês tivessem as estatísticas, a quantidade de pessoas de câncer que morreram com diagnóstico assim, absurdo, em 15 dias morrer de câncer, uma doença que não tinha. Mas por quê? A mágoa, a tristeza ficou uma coisa latente. O teu corpo responde assim à mágoa, a tristeza de forma absurda. Câncer nada mais é que mágoa, tristeza e ressentimento. Te ofendeu? Com um prazer, até lá vista, na próxima, ou, sabe? Já era, já morreu, a pessoa nem lembra que você existe, você está lá no túmulo. Eu não perdoo ele até o túmulo, então tá, morre com o negócio lá, ué. E a pessoa nem lembra. Então, imunidade é ter pensamentos bons, ser alegre, escutar uma piada, rir da própria desgraça. As pessoas erram, né, se autoflagela, fica criticando. Por que eu não sou assim? Por que eu não fui assim? Por que eu não vivi isso? Foi, já era. Tem uma Pra você. técnica, uma brincadeira bem legal, que é assim, para a gente trazer para a consciência o que a mágoa, o ressentimento, o rancor fazem para a gente. É assim, você pega um saco de batatas e cada batata você põe o nome de uma pessoa que te magoou e que você guarda isso para você. Aí você vai pegar essas batatas e vai colocar dentro de uma sacola, seja ela qual for. E você não vai largar essa sacola para nada e nem vai tirar a batata de lá até você não tirar esse sentimento de dentro de você.
Você vai usar a sacola, vai ter que levar ela para tomar banho, no mercado, no banheiro, para dormir. Não pode soltar a sacola. Você vai segurar a sacola em tempo integral. Essa sacola, se você não eliminar essas batatas com pouco tempo, ela vai feder. Vocês já sentiram o cheiro de batata podre, o tanto que fede? Além de te ficar enchendo o saco. Então, assim, o que adianta você segurar esse podridão dentro de você? A pessoa nem sabe que o nome dela tá lá na sacola, nem sabe que ela tá com o nome na batata. Então, não vai fazer diferença para ela. Esse peso quem tá carregando é só quem não perdoou, entendeu? Quem não vai perdoar. Eu falei pra Deus uma vez que não precisa perdoar. Ele falou, pra que você vai ficar lembrando dessa merda? Né? Então, assim, mas tira aquele sentimento de dentro de você, porque não vale a pena. E se falando assim não resolve, pega um papel, escreve uma carta, tudo que você tem vontade de falar para a pessoa. Mas assim, de verdade, sabe? Tudo que você falaria se você estivesse na frente dela, assim, ou sem filtro nenhum. E depois queima essa carta. É incrível o peso que a gente tira de dentro da gente. É uma terapia boba, mas que te alivia muito, muito, muito para quem fica guardando as coisas. Então, para a gente usar com a gente, com os pacientes, é muito interessante e é uma experiência que eu já tive, já passei para outras pessoas que fizeram e o resultado é muito bacana. Até a pessoa que você fez a carta muda sem saber que você fez a carta para ela. É porque você fica na sintonia dela, né? Como Exatamente. funciona o nosso sentimento? Existe um fio que você não vê, invisível, que você se conecta a todas as pessoas que você se relacionou, seja com coisas boas ou coisas ruins. Tive uma ideia. As pessoas que estão aqui hoje podem ganhar aquele mantra de presente que você faz para desconectar das pessoas que estiveram durante o dia. Perfeito. Então, Quebra vamos. de acordos, de votos e fidelidades. Termina de falar então do fiozinho e depois a gente passa. Então, eu e essa Andriele, o que acontecia? A gente atendia. Quando você vai no médico, pronto-socorro, né? O cara deu tchau para você, você nunca mais vê ele na vida, né? Nós, terapeutas, as pessoas se conectam a nós, né? E fica no nosso campo o tempo todo. E elas ficam com dúvida, elas querem saber se aquele é o efeito, não é efeito, é de sábado, domingo, feriado, de madrugada. Então, a gente acaba se conectando dentro desse campo, né? Então, assim, eu ensino, terminou o dia, eu saio do campo informacional de todas as pessoas que cruzaram no meu dia de hoje. Vocês ficam com o que é de vocês, eu fico com o que é meu, eu dou conta sozinho, e vocês também têm a capacidade, para vocês terem um entendimento, né? Porque senão a gente acaba arrumando uma moleta, né, na vida, porque a gente quer resposta para tudo. E a resposta nunca está fora, gente, é dentro da gente, né? E a gente fica nessa ansiedade de querer que o mundo responda, né? Não só nós, né? Nós não temos a resposta. Tanto que a terapia que eu faço para algumas pessoas resolve em 5 minutos. Tem pessoas que demoram 30 dias, tem pessoas que não resolvem. Por quê? Não é o time dela. Por mais que você fale, a coisa dentro dela não deixa ressoar, não deixa chegar. E o que eu queria falar sobre a questão das mágoas e tristeza, quando a gente lê o livro O Poder do Agora, vocês vão perceber que vocês têm um segundo de vida. Se você entender que você tem um segundo de vida, muda completamente o sentido da nossa vida, porque o que você viveu pertence a uma coisa chamada passado. O futuro não existe, o que existe é aqui, agora. E o que você vai fazer de bom para você aqui e agora? Essa é a pergunta, né? Então, para quem quer ler O Poder da Guarda, o D para show, para aí, vai ensinar isso, né? E nós aqui, a Sandra é testemunha disso, o que eu atendo de gente com medo de futuro, Ansiedade. obesidade, gente, é medo de futuro. E quando você faz o seu estômago um brejo, você tem medo de se expor, aí você engole tudo que a vida te dá, e aí a coisa inflama, não sai, não vai, porque você não consegue se expressar, não consegue falar o que você pensa, o que você acha, porque... Nós somos a prova viva disso. Nós estamos falando isso aqui, mas o que aconteceu? Quando a gente assumiu o relacionamento de verdade, nós dois engordamos. Por quê? Porque nós dois somos geniosos, né, meu bem? E aí a gente estava com medo de futuro do que a gente iria enfrentar. Agora a gente já começou a emagrecer de novo. Mas que a gente deu uma engordadinha, a gente deu. Engordei 10 Porque você quilos. vive a incerteza, né? É.
Então, E é são isso. situações que a gente lida todos os dias. E nós, nossos pacientes, então, todas as pessoas. Beleza, gente? Vamos E aí? faz com a gente atividade para sair do campo, faz bonitinho. Então, vamos lá. Vamos Vamos todo todo mundo mundo. fechar os olhos. Fecha os olhos, se concentra. Peço autorização aos pais de vocês, não importa no tempo, no espaço, a todos os seus ancestrais. E aí, dentro da mente de cada um, vocês vão dizer mentalmente o nome de vocês, né? Então, eu falo assim, eu, né? A partir de agora, aí vocês podem falar, revogo e renuncio todos os acordos, pactos de fidelidade, promessas, juras de amor, promessas religiosas, pactos de sangue dessa vida, vidas passadas, espaço, tempo e outras dimensões. Tudo que isso seja, tudo que isso é, eu revogo e renuncio a tudo isso agora. Eu fico só com o que é meu e eu dou conta sozinho ou sozinha das minhas escolhas. Eu escolho a vida, eu escolho viver por minhas escolhas. E eu revogo e renuncio a todos os campos mórficos genéticos que acompanham este ser, ou o meu corpo. Este corpo, sou o único a habitar ele, e a partir de agora eu tomo posse dele. Todas as energias, forma pensamento que por algum motivo eu atraí vocês comigo, sou profundamente grato ou grata e peço que todos vocês retornem à origem com consciência, amor, luz e gratidão. Leve com vocês todos os seus artefatos, todas as mágoas, tristeza, medo, gorduras, patologias, ansiedade, desamor, baixa autoestima, tudo isso pertence a vocês. Eu sou um ser perfeito, filho do Criador, que manifesta o amor, a luz, a prosperidade, a abundância, a alegria de viver. Eu sou a personificação de Deus em ação, aqui e agora. E eu sou herdeiro de todas as bênçãos que Ele pode oferecer. Eu me manifesto diante do amor de Deus e o meu Pai Celestial está sempre presente no meu dia a dia, refletindo a sua imagem de mim para com as outras pessoas. Eu fico com o que é meu e eu fico em paz. Gratidão a todos vocês por algum motivo que tenha me acompanhado nesse período. Sou profundamente grato e eu entendo que eu fui o causador de tudo isso, porque dentro de mim, a minha energia, eu atraí todos vocês. Então, retorne à origem com a luz do Criador, nada há para fazer, tudo é como é. Gratidão e namastê. Gratidão. Depois, quem sentir diferença, dá depoimento, que a Carol adora essas coisas. Por favor, gente, que jeito bonito de terminar hoje. Muito obrigada. Perdeu um presentão. Faz parte do detox, né? Olha aí. Com certeza. Meninas, tudo bem da gente continuar a nossa aula semana que vem? Preparem dúvidas. Eu estou com uma ideia aqui, já vou passar para esses dois, mas eu acho que tem dois temas que a gente pode falar. Votem lá no grupo, ou falaremos mais de diabetes, que foi um tema que apareceu bastante, ou sobre emagrecimento. Escolham e coloquem lá no grupo para todo mundo votar também. Eu acho que vai ser o emagrecimento, Carol. Gente, foi um prazer estar com vocês nessa aula. Um beijo grande, um beijo para quem já ainda vai assistir, que não pôde estar aqui com nós, mas vai estar gravado. E é um prazer ter vocês aqui sempre. Gratidão por permitir entrar no lar de vocês, gratidão pela atenção, gratidão a todos os seus ancestrais e o seu sistema. Com certeza todos eles foram afetados hoje por isso, porque teve a permissão de vocês. Gratidão por isso, por poder expressar e levar o amor, que é a nossa premissa maior. Gente, boa noite. Tchau. Namastê.